e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, Confia nele, mas Ele fará. Este um sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, A vida passa, tudo que ela temos o futuro, pois tenho Deus comigo. pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é um grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, tudo que ela traz. não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair. Estou em paz. Muito boa noite, todos sejam bem-vindos a mais uma live do nosso culto de oração. Que bom que você pôde estar aqui com a gente, é muito bom saber que você está aí. É claro que eu não sei
quem está aí e que hora você está aí. De repente você está aí agora, nesse exato momento. Ou de repente você vai estar aí daqui a 10 minutos. Ou de repente você vai estar aí semana que vem, ou ano que vem. Ou de repente daqui a 7 anos, quando eu entrar no meu Face e ver ali uma lembrança dessa live e eu compartilhar. Eu não sei em que momento você vai aparecer nessa live, mas seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Por isso, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Fico muito feliz e muito agradecido por você que participa da live, que você faz o seu pedido de oração e você que compartilha. Você que compartilha, muito obrigado. Tem algumas pessoas que a gente conversa e que fala, pastor, eu tenho compartilhado e tem muitas pessoas acompanhando pelo meu compartilhamento. Maravilha! Se você é uma dessas pessoas, muito obrigado por você compartilhar. E se você está assistindo o compartilhamento de alguém, compartilhe também. Porque de repente a mensagem de hoje, ela pode fazer a diferença na vida de alguém. De repente você vai ver eu falando aqui, você, não, o de hoje não me interessa. Mas de repente interessa para alguém. Não, a mensagem de hoje, ela não tocou meu coração, mas ela pode encontrar um coração carente. Alguém que precisa da mão poderosa de Cristo Jesus. E você compartilhando, você pode ajudar essa pessoa. Então, muito obrigado você que nos assiste, você que tem compartilhado as nossas lives. É muito bom ter você aqui. Eu sou grato porque eu tenho muitos amigos. Muitos amigos, a gente conversa muito. A Mônica, por exemplo, a Mônica esse dia estava reclamando que eu faço a live na quarta-feira. E na quarta-feira ela tem que assistir a live do pastor dela, o pastor Roberto. E eu fiz a live na quinta-feira esses dias para trás aí. E ela pôde acompanhar. Mônica, não tem problema, você pode assistir a live na quinta-feira. É só entrar no meu Face na quinta-feira, você assistir e compartilhar. Então, obrigado por assistir. A Ângela também, uma amiga querida lá de Biúna que tem acompanhado. A Mara, a irmã Lourdes, muita gente tem acompanhado, tem compartilhado, tem participado desse momento especial. A vontade é estar aí perto de vocês e poder viver esse momento ao lado de vocês. E também quando a gente encontra os amigos, a gente não sabe o que fazer, né? Você não sabe se aperta a mão, você não sabe se dá o cotovelo, você não sabe se dá soquinho. Se você abraça, você fica sem reação. Você fica sem reação. Então, muito obrigado por você estar assistindo, por você estar compartilhando. As minhas amadas ovelhas aqui do Distrito de Extrema. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo carinho que vocês têm tido comigo, com a minha família, pela parceria, pelo compartilhamento. E falando em parceria e compartilhamento, em cima aqui, lá na descrição desse vídeo, vai estar o link do meu canal no YouTube. Eu preciso de 100 inscritos para que eu possa mudar lá o nome do canal. Em vez de vir um monte de letras e números, ter o meu nome ali, que fica mais fácil para as pessoas encontrarem. E os vídeos que eu preciso postar lá, algumas coisas que eu vou, conteúdo que eu vou colocando lá, fica mais fácil para as pessoas encontrarem e eu passar um link só, não ficar cada dia uma coisa diferente, um monte de coisa estranha. Então, muito obrigado você que já se inscreveu, e se você não se inscreveu, faça essa gentileza de se inscrever, porque senão eu não vou parar de falar. Tá? Enquanto não chegar a 100, eu não vou parar de falar, não vou parar de pedir. Mas muito obrigado porque vocês têm compartilhado e têm participado, têm feito os seus pedidos de oração aí. É muito importante. Falando pedido de oração, você pode colocar aí o seu pedido de oração que nós iremos orar. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Nossa, eu conheço essa música. Parece da adoração infantil. Olha só, hoje nós teremos adoração infantil. Então vamos à história.
prestando atenção em adoração. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estou contente em encontrá-los aqui. Que bom que vieram para este momento de adoração. Ah, estamos no caminho para o céu e juntos faremos uma linda e emocionante viagem. Você vem comigo? Alguma vez você já ficou muito tempo sem comer? Já sentiu uma fome do tamanho de um leão? Sim! Essa história nos conta sobre um milagre muito especial realizado por Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, as pessoas gostavam de estar bem pertinho dele. Certa vez, Jesus estava pregando do amor de Deus para muitas pessoas. Essas pessoas estavam ali o dia inteiro e todas estavam sem comer. Ninguém havia comido nada e estavam com fome. Os discípulos então chamaram Jesus e disseram: Mestre, mande que essas pessoas voltem para suas casas. Elas estão sem comer o dia todo. Elas estão com fome. Jesus então disse: Vocês podem alimentá-las. Os discípulos ficaram pensando como eles poderiam alimentar uma multidão. Saíram então no meio das pessoas perguntando: Você trouxe alguma coisa para comer? E você, trouxe alguma coisa? Você tem alguma coisa aí? Ah, ninguém havia trazido nada. Como os discípulos poderiam alimentar todas aquelas pessoas? Ah, mas um menino, um garotinho, ele havia trazido 5 pães e 2 peixinhos. Mas essa comida daria para alimentar todas aquelas pessoas? Com certeza não. Mas Jesus estava ali e um grande milagre poderia acontecer. Jesus orou ao Pai do céu e pediu que aqueles pães e aqueles peixes fossem multiplicados. Depois da oração de Jesus, muitos peixes e pães surgiram. Todos aqueles 5 pães e 2 peixes viraram muitos outros. As pessoas foram alimentadas e ainda sobrou para que elas levassem para casa e dessem àqueles que não tinham. Este menino fez uma diferença muito grande neste milagre. É claro que Jesus poderia ter multiplicado os pães e os peixes do nada, mas ele preferiu contar com a bondade e com a generosidade daquele garoto. E você, é uma criança bondosa? Você costuma repartir o seu lanche com os colegas? Compartilhe os seus brinquedos com os amigos? Que Jesus te ajude a ser uma criança bondosa e generosa. Na Bíblia, nós encontramos um texto muito especial, que está em Mateus 14, verso 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a sermos bondosos e generosos. Nos ajude a compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor.
Que história fantástica! Que Deus poderoso nós temos! Mas vem cá, deu tempo de você colocar aí o seu pedido de oração? Coloque o seu pedido de oração. E se você viu o pedido de oração de alguém, ore por ele também. Interceda por ele. Vamos ter um relacionamento com Deus intercedendo pelos nossos amigos, até mesmo por pessoas que a gente não conhece. Eu tenho visto ali nos comentários algumas pessoas fazendo pedido de oração e outras falando, nós iremos orar, eu irei orar. Eu fico tão feliz com isso. Nós temos que estar unidos em oração, um clamando pelo outro. Não se esquecendo pelo grupo que nós temos orado sempre, aqueles que estão na frente de batalha, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os socorristas, os motoristas de ambulância, os bombeiros, os policiais, o pessoal que trabalha nos serviços essenciais, mercado, padaria, farmácia, que tem atendido a gente com tanto carinho, aqueles que trabalham no comércio, o comércio está fechado, que Deus possa guardar e protegê-los, prover o sustento para vocês, os comerciantes, os empresários, possa ser guardado e protegido por Deus, que o seu negócio possa ser próspero, que Deus possa prover um meio, abrir uma janela, abrir uma porta para que você continue com o seu negócio, com seus funcionários. Vamos orar por vocês também. Mas não se esqueçam de orar também pelas famílias enlutadas, pessoas que estão sofrendo porque o seu ente querido, a pessoa que eles amam, morreu, ou por Covid, ou por qualquer outro tipo de doença. Vamos orar, vamos interceder. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença mais uma vez aqui nesse culto. Pai querido, eu não faço ideia de quem está assistindo. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei do Teu poder. Eu sei que o Senhor pode visitá-lo, Senhor, nesse momento. Eu sei que Tu és um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus de milagres, Senhor. Realiza um milagre, Senhor, na vida das pessoas que têm assistido essa live. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor, nesse momento. As pessoas por quem temos orado, Senhor, que estão na frente de batalha. Que o Senhor possa cuidar e protegê-los. Que o Senhor possa guardar também, Senhor, as pessoas que estão enlutadas. Que o Senhor possa confortá-los nesse momento. E ao abrir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos fale mais uma vez. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, já ouvimos louvores, já fizemos o nosso pedido, ouvimos a história das crianças. Vocês gostaram da história das crianças? Em cima aqui também vai estar o link da Cris Araújo, a tia Cris. Ela que conta essas histórias fantásticas. Você pode entrar lá, se inscrever, clicar lá no sininho, porque sem dúvida no momento de adoração na sua casa, o seu culto aí na sua casa, todos os dias, sem dúvida nenhuma você vai encontrar ali uma história fantástica para você e para sua família. Não deixe de ter o seu momento de adoração em casa todos os dias. Não espera só a live, não. Não espera as lives por aí, não. Tenha o seu momento aí na sua casa de adoração, de oração, de reflexão. E você pode usar o canal da Cris Araújo para um momento de adoração infantil. Sem dúvida nenhuma vai ser uma bênção para vocês. Vamos louvar? Vamos adorar? Então cantemos ao Senhor. Logo depois do momento de louvor, nós iremos abrir a palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é Jesus conhece e supre as nossas necessidades. Então louvemos ao Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti.
Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém? Amém. Deus seja louvado. Queridos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 14, o verso 13. Leia comigo. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Queridos, eu já quero parar por aqui, porque quando eu estava preparando essa mensagem e escolhi esse tema, eu estava lendo aqui no verso 13 e começa assim, ó, Jesus ouvindo isto. E aí a primeira coisa que me veio à mente foi, ouvindo isto, o quê? E aí, para entender o contexto, para saber o que estava acontecendo, eu fui ler em cima, o que o texto diz em cima. E no capítulo 14, a partir do verso 8, diz assim: Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Nós estamos falando de Herodias, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Verso 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. E aí vem o verso 13. Jesus ouvindo isto o quê? Ouvindo sobre o relato da morte de João Batista, sobre como João Batista morreu. Qual que era a relação de Jesus com João Batista? Que ligação que tinha Jesus com João Batista, que ao ouvir isso, o desejo dele foi se retirar. Eu não sei se você se recorda quando Jesus ele tinha 12 anos e seus pais, junto com muitas outras pessoas, foram para Jerusalém adorar na Páscoa. E quando eles voltaram, deixaram Jesus lá. Só que na cabeça deles, Jesus estava com quem? Estava com João Batista. Porque eles eram primos. Eles eram amigos. A tal ponto, o relacionamento deles era tão forte, a tal ponto, de que os pais pensavam que Jesus estava com ele. Só que não, Jesus estava no templo, você conhece a história. Quando Jesus ele vai iniciar o seu ministério, e ele foi ali para ser batizado, ele foi procurar quem para o início do seu ministério para ser batizado? João Batista. Lendo alguns comentários, um dos comentaristas diz que nesse momento a angústia de Jesus foi também porque o destino de João Batista, a morte dele por causa da pregação do Evangelho, seria também a morte de Jesus. Então juntou um misto de dor, de sofrimento, de saber que aquilo era resultado do pecado e Jesus estava ali justamente para isso, para morrer na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Isso trouxe uma angústia em Jesus. Ele estava enlutado, ele estava sofrendo. E nesse momento de sofrimento aconteceu um outro detalhe também. Os discípulos voltaram da missão que Jesus tinha dado para eles. E eles estavam cheios
de entusiasmo, eles estavam eufóricos, querendo contar novidade. Você já viveu isso? Ou as pessoas queriam te contar alguma coisa, ou era você que queria contar alguma coisa para alguém. Aconteceu alguma coisa e você chega e você encontra aquela pessoa e você quer contar os detalhes, contar novidade, falar como que foi tudo. Os discípulos, eles estavam assim, querendo contar novidade e diziam, olha, até os demônios se sujeitaram a gente. Agora imagine Jesus ali, sabendo que o seu primo morreu, a maneira como ele morreu como resultado do pecado dos outros e que isso iria acontecer com ele também. O sofrimento, os discípulos de João Batista acusavam Jesus de não ter feito nada para salvá-lo. O coração dele aflito, ele querendo ir para um local retirado para ficar em oração. Os discípulos contando tudo ali, a multidão chegando perto, querendo falar. E aí o que ele fala? Olha, vamos para o outro lado, vamos para um lugar à parte, vamos lá para descansar. Os discípulos eufóricos querendo contar, mas estavam cansados também porque eles não tinham tempo nem de comer direito. Pessoas indo e vindo e eles foram para o outro lado. Só que o que aconteceu? Ao atravessar para o outro lado para ficar no local mais solitário, a multidão viu. E eles começaram a rodear o mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia, eles foram rodeando, outros foram navegando, outros barcos que se encontraram, souberam para onde eles estavam indo e foram também. O fato é que quando Jesus chegou do outro lado, a multidão já estava por ali. A multidão já estava por ali. Mas de alguma forma eles não viram Jesus e eles conseguiram ir para o local retirado junto com os discípulos. Essa história, ela está no contexto dos 4 evangelhos, chamado também dos evangelhos sinóticos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Eu vou me basear nesses 4 evangelhos, mas nós vamos ver alguns versos, alguns detalhes do livro de Marcos, no capítulo 6, onde conta essa mesma história. Esse momento que eles estavam vivendo, esse momento que tanto do sofrimento, da morte de João Batista, como da euforia dos discípulos, só que tinha um outro detalhe, porque tinha ali também a multidão. Eu já falei sobre a multidão aqui. Quando falei sobre Bartimeu e Zaqueu, eu falei também sobre a multidão nesses 2 momentos. A multidão estava ali, sofrendo, cansado de sofrer, angustiado, e o texto ele fala da preocupação que Jesus teve com essas pessoas, as pessoas que estavam ali. O texto fala que tinha cerca de 5.000 homens. Eu estava lendo alguns comentários bíblicos sobre o assunto e alguns chegavam a falar assim, olha, provavelmente era 4 vezes mais do que isso, porque era 5.000 homens, fora mulheres, crianças e os idosos. Então, entre 18 a 20.000 pessoas. E dentre aquelas pessoas sofrendo, sem esperança, sem alegria, foram ali para ouvir o mestre. Um mestre que estava enlutado, que estava cansado, que estava dando atenção para os seus discípulos, mas o povo estava ali sofrendo, cansado, com fome, com suas feridas, com suas mazelas. O texto diz no verso 34 do capítulo 6 de Marcos: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Vocês perceberam? Ao Jesus desembarcar, ele percebeu na multidão o sofrimento, a angústia, a dor, a falta de esperança. E o que aconteceu com Jesus? Ele compadeceu-se dela. Mas o que é se compadecer? Você quer ver?
Procura lá no link aqui do YouTube. O tema da pregação da live é do jeito de Deus. Do jeito de Deus não, no tempo de Deus. No tempo de Deus, eu falando sobre a viúva de Naim, eu explico sobre compaixão. O que é compaixão? Dá uma olhada lá, você vai entender. Jesus, então, ele teve compaixão. Ele se compadeceu, ele teve compaixão dessas pessoas. E aí o que esse Jesus faz? Que estava sofrendo, estava enlutado, estava angustiado, queria se retirar. Ele estava ali com seus discípulos querendo contar as novidades. O que esse Jesus faz? Ele se anula e ele vai lá cuidar dos outros, porque ele conhece a necessidade deles. E Jesus, quando ele vê alguém passando dificuldade, quando ele vê alguém sofrendo, quando ele vê alguém angustiado, ele vai no seu socorro. E Jesus foi ensinar, Jesus foi pregar, Jesus foi curar. Eu fico imaginando Jesus andando e as pessoas vindo falar com ele, querendo falar, querendo contar alguma coisa, querendo falar, olha, eu encontrei o Senhor lá em Jericó, foi tão legal. Olha, eu encontrei o Senhor lá em Cafarnaum. O Senhor falou isso para mim, nossa, isso fez diferença. Olha, eu encontrei o Senhor e o Senhor curou o meu filho, eu vim aqui agradecer. Pessoas de todos os jeitos, pessoas sofrendo, angustiadas, e Jesus estendia a mão. Mas um outro detalhe do texto fala que quando Jesus olhou para eles, a impressão que dá era como se fossem ovelhas sem pastor. Eu vou falar melhor sobre isso provavelmente na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu vou fazer a live do Salmo 23 e eu vou explicar melhor esse detalhe. Mas só para introduzir esse assunto aqui. Eu nunca criei ovelhas. Eu conheço ovelha de teoria, de ler uma coisa aqui e outra ali. Mas o pouco que eu li, a gente entende que a ovelha sem pastor, ela pode morrer muito fácil. Ela vai para cada enrascada. Ela pode, de repente, comer ali, estar se alimentando no pasto, mas junto com a grama que ela está comendo, ela pode estar comendo alguma erva daninha que vai causar dores intensas na sua barriga. Então, o que precisa? Precisa do pastor para levar essas ovelhas em pastos verdejantes. Num bom pasto, para que ela possa comer uma grama de qualidade que não venha trazer problema para ela. Porque se ela for comer qualquer coisa, ela acaba sofrendo. Se ela for beber água, não é em qualquer lugar que ela pode beber água, porque ela se espanta ali com o movimento da água. Ela às vezes bebe água junto com a espuma e isso ali cria gases e traz um sofrimento para ela. E às vezes ela vai saindo da rota. Ela vai saindo da rota. E se você já ouviu eu pregar sobre o toque da fé, você sabe dessa história, como é que funciona. Ela vai saindo da rota. Se você já me ouviu pregar sobre o bom pastor, eu conto uma história de como é que funciona a ovelha saindo da rota. Mas aí a ovelha sem pastor, ela fica perdida. E ela fica confusa, ela não consegue se alimentar bem, ela não consegue tomar água. E às vezes quando se alimenta demais, ela fica perdida e fica à mercê das feras. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, a impressão que ele tinha que elas eram ovelhas sem pastor. E Jesus é o quê? É o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, quando viu essas pessoas sofrendo, angustiadas, cansadas, com suas feridas, ali com suas mazelas, como se fosse ovelha sem pastor, com fome, o que Jesus fez? Jesus supriu a necessidade delas. Jesus cuidou delas, cuidou das suas mazelas, ele ensinava, ele curava as feridas, ele aconselhava, ele amparava. Queridos, talvez eu esteja falando para você hoje que precisa de amparo, precisa de conforto, precisa de Jesus.
Eu não sei quem é você, eu não sei quais as escolhas que você tem feito. Mas Jesus conhece você. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua angústia. E Ele quer te socorrer. Ele quer ser o seu pastor. E Jesus, Ele é o bom pastor. Ele conhece a sua ovelha. Ele busca ela aonde ela estiver para cuidar dela, para tratar das feridas, para amparar e para alimentar. Jesus, Ele ensinava aquela multidão. Ele não só ensinava, mas Ele curava aquelas pessoas. Jesus amava aquelas pessoas. Elas se sentiam felizes. Você já chegou perto de Jesus? Você já sentiu o abraço de Jesus? Chegou um momento que Jesus chamou Filipe e falou assim, olha, Filipe chegou para Jesus e falou assim, Senhor, acho que é melhor despedir a multidão aí para eles verem alguma coisa para eles comer. E aí o que Jesus falou? Felipe, vamos alimentar eles. Vamos dar alguma coisa para eles comerem. Você sabe por que Jesus falou com Filipe? Porque, de acordo com o livro de João, no capítulo 1, no verso 44, Filipe era daquela região. Então ele conhecia bem a região. E aí ele foi falar justamente com quem conhecia. Olha, dá ele de comer. Segundo a estimativa numérica da Bíblia, provavelmente eles teriam que trabalhar 7 meses sem gastar nada para conseguir comprar pão de cevada, que é o mais barato, para alimentar aquelas pessoas. Era o trabalho de 7 meses sem gastar nada para alimentar aquela multidão com pão de cevada, que era o mais barato. E o que Jesus disse para ele? Dê você a eles de comer. Aí André, que também era da região, chegou e falou assim, Senhor, a gente não tem nada, o que a gente tem aqui são alguns pães e alguns peixes. E aí o que Jesus falou? Então tragam. Queridos, eu não sei o que você tem. Eu não sei o que tem aí na sua casa. Mas não importa o que você tem. Porque o que você tem ao lado de Jesus multiplica. Multiplica. Deus, Ele faz render. Não tem aquela história que onde come um, come dois? Onde come 3, come 4? E a gente não sabe como que isso funciona. Mas a gente sabe que Deus cuida, que Deus ampara, que Deus alimenta, que Deus, Ele socorre aqueles que estão desamparados. E Jesus, naquele momento, Ele abençoou aquele alimento. E Ele falou assim, bom, agora que está abençoado, pode distribuir. E os discípulos, eles iam pegando e não acabava. Eles iam pegando, colocando em cesto, ia distribuindo, dividiu as pessoas ali, mandou todo mundo sentar, e eles iam pegando e não acabava, ia pegando, acabava. Todo mundo comeu, se fartou e sobraram ainda 12 cestos, para que eles pudessem levar para casa e dar para aqueles de casa que não foram. Mas lembre-se que Jesus ainda estava de luto, ainda estava sofrendo, ainda estava cansado, os discípulos estavam exaustos pelo trabalho deles, pela viagem que eles haviam feito. Jesus então fala para os discípulos atravessarem o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Eles foram entrar no barco para atravessar. Jesus despediu a multidão então foi embora, segundo alguns comentaristas, meio contrariada, porque eles não queriam ir, mas era comum os mestres, em algum momento, falaram assim, olha gente, tá bom por hoje, e despedia a multidão e eles iam embora. Então eles foram embora e Jesus, ele subiu o monte para orar. Jesus, ele precisava conversar com seu Pai.
Ele precisava falar com Deus o Pai. Ele precisava abrir o coração. Ele estava aflito. E ele foi lá passar tempo com Deus. Queridos, se Jesus passava tempo com Deus o Pai, imagine eu e você. Se Jesus, mesmo sendo Deus, ele passava tempo com o Pai, eu e você temos que passar muito mais tempo. Nós temos que ter tempo ao lado do Senhor. Só que o que aconteceu? Enquanto Jesus ele estava lá no monte orando, aconteceu o quê? Os discípulos estavam no barquinho, remando, tentando atravessar para o outro lado, e eles não conseguiam. Estava lendo um comentarista que dizia que é muito comum tempestades severas ali naquele lago. Jogando o barco de um lado para o outro, e eles remando, eles tentando se livrar, eles tentando sair, mas eles não conseguiam, eles não avançavam muito. E as horas foram se passando, O texto fala que na quarta vigília, Jesus percebeu isso. O texto fala que na quarta vigília, Jesus foi ter com eles. Mas o texto diz uma coisa interessante no verso 48 do capítulo 6 de Marcos. Leiam comigo. E vendo-os em dificuldade a remar. Por que eles estavam em dificuldade de remar? Porque o vento lhe era contrário. Queridos, na vida, o vento vai ser contrário. Eu tive um pastor Elias de Godoy. Pastor Elias sempre falava que o cristão ele anda na contramão do mundo. O cristão ele anda na contramão do mundo. Os discípulos eles estavam nadando contra o vento. Às vezes é o que está acontecendo com você. Você está remando contra a maré, remando contra o vento. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo momentos complicados da vida. E talvez você esteja agora remando e você não vê solução. Você não vê resultado. A vontade que você tem é de desistir, é de se entregar. Você não tem saída, você não tem mais esperança. Queridos, foi exatamente nesse momento, quando os discípulos eles não conseguiam mais, eles não aguentavam mais. Enquanto eles estavam remando, enquanto eles estavam lutando, Jesus estava no monte orando, mas quando eles não aguentavam mais, quando eles não suportavam mais, quando as forças lhe faltavam, o que o texto diz no verso 48? E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Quando Jesus viu que eles não aguentavam mais, o que Jesus fez? Jesus ele foi até eles. E ele foi andando por sobre o mar. Qual a distância que Jesus andou? O texto bíblico fala que foi de 25 a 30 estádios. E quando você faz a conversão, vai dar entre 4.625 metros a 5.550 metros. Ou seja, quase 6 quilômetros que Jesus foi andando por sobre o mar até chegar lá onde os discípulos estavam. Queridos, Jesus ele estava no seu momento de luto, de aflição, de angústia por tudo que estava acontecendo, e ele se anulou para cuidar das suas ovelhas, para ensinar, para pregar e para alimentar. Quando ele estava no monte orando, no seu momento de oração, e os seus discípulos estavam precisando, ele desceu do monte para ir em socorro dos seus discípulos. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar.
Porque se você está passando por aflição, se você está passando por dificuldade, creia que Jesus ele vai descer e ele vai ir em teu socorro. Clame o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor. Tenha fé. Porque não importa o momento que você está vivendo, Jesus ele pode te socorrer. Ele pode ir até onde você está. Ele foi andando por cima do mar, é uma coisa impossível. Mas ele faz milagres para te salvar. Ele faz milagres para cuidar de você. Eu não sei o que é impossível para você. Eu não sei o que é difícil para você. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de milagre. Que Ele se importa com você porque Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua dor. E Ele quer suprir as suas necessidades. Talvez a sua necessidade de ouvir da palavra de Deus. Talvez a sua necessidade de conhecer mais a palavra de Deus para você entender o que Deus quer para a sua vida. Talvez a sua necessidade é que alguém ouça você. Talvez você queira falar, você queira abrir o coração. Talvez a sua necessidade é que Deus abra a porta de emprego. Não importa a sua necessidade. O Senhor, Ele pode ir em teu socorro. E Ele quer cuidar de você. E Ele chegou onde estavam os discípulos e os discípulos ficaram desesperados. E se você é do distrito aqui, você já me ouviu pregar sobre Pedro e hoje eu estava pensando da possibilidade de repente, o primeiro sermão que eu fiz aqui no distrito, na grande maioria das igrejas, de repente eu fazer aqui na live também para você que não é do distrito, você possa também ouvir essa mensagem. E ali eu falo melhor sobre esse detalhe do espanto deles achando que era um fantasma. E aí o que Jesus responde? O que Jesus responde? Na tradução está assim, sou eu. Sou eu. Mas se você for ver no original, está o inverso. Eu sou. Provavelmente fazendo referência ao livro de Êxodo, quando Deus ele se manifesta a Moisés e ele fala quem ele é. Eu sou. Fala que eu sou te enviou. O grande Deus estava ali. Deus o Filho estava ali para cuidar dos seus filhos. Se você clamar, Deus virá em teu socorro. E eles estavam desesperados. Jesus chegou ali. E aí eles se espantaram e ele falou, sou eu. Eu sou. E aí, o que Pedro falou? Senhor, se és tu, mande que eu vá. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu falo lá e falo em outro sermão também sobre esse assunto, mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Por que Pedro afundou? Eu não vou dar tempo de você pensar, porque se você colocar aí nos comentários por que Pedro afundou, eu posso não gostar da resposta. Ou posso gostar, posso entender que é uma possibilidade, mas tem um outro motivo também. Parece bobo, mas Pedro afundou porque ele saiu do barco. Se ele tivesse permanecido no barco, ele não afundaria. Queridos, Deus ele conhece você. Ele conhece as suas dores, o seu sofrimento. E se em algum momento você sair do barco, e ao sair do barco você perceber as ondas grandes, você achar que você é o bambambam e olhar para os seus amigos e você tirar os olhos de Jesus e começar a fazer escolhas erradas, faça como Pedro. Clame ao Senhor. Porque quando Pedro estava afundando, ele clamou ao Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor sustentou ele. Talvez você precise hoje
Que Deus te sustente, que Deus segure a tua mão e te dê a paz. O Senhor conhece a tua dor e Ele quer suprir as tuas necessidades. Ele quer acalmar o teu coração e te dar paz. No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, um texto muito conhecido. E eu quero terminar com esse texto. E diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, se você está cansado de sofrer, cansado de tomar as decisões erradas, cansado de ser humilhado, cansado de sempre tentar e não conseguir, descanse no Senhor. E Ele diz para você assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, o Senhor Jesus, Ele conhece e Ele quer suprir as suas necessidades. Busca o Senhor, se entregue, clame ao Senhor. O Senhor lhe convida para ter um relacionamento com Ele. Clame ao Senhor no momento de angústia e Ele virá em teu socorro. Você não é mais uma ovelha sem pastor, mas você tem o pastor Jesus para cuidar de você. Hoje é dia de salvação. Eu tenho falado nas minhas lives. Nós estamos vivendo tempo de graça, não tempo de condenação. Não estamos em tempo de condenar, de julgar as pessoas, mas estamos em tempo de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você encontrar o pastor. Hoje é dia de você buscar nele a esperança que está lhe faltando. Hoje é dia de você buscar nele a vida que está lhe fugindo. Hoje é dia de você buscar nele a paz, o conforto. Hoje é dia de você buscar nele o amor que está faltando no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos. Hoje é dia de você buscar nele a salvação. Não deixe para amanhã. O Senhor quer te salvar hoje. Hoje é dia de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele deixa tudo o que Ele está fazendo para vir em teu socorro. Ele quer cuidar de você, porque você não é mais um na multidão, mas você é alguém especial por quem Cristo Jesus morreu. Se entregue ao Senhor, o aceite como Senhor e Salvador. Se você ainda não tomou a decisão do batismo, hoje é o dia de tomar essa decisão, de aceitar o batismo em Cristo Jesus e se encontrar com Ele. Que Deus possa te abençoar. E eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos se você puder. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós somos prioridades para Ti. Na Tua palavra, o Senhor vem em nosso socorro, Senhor, quando estamos remando contra o vento. Quando temos vento contrário, quando temos momentos de angústia, quando estamos em aflição, quando estamos em dificuldade, Senhor, o Senhor deixa tudo e vem em nosso socorro. O Senhor tem compaixão de nós, o Senhor vê as nossas mazelas, as nossas dores. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos salva. Pai querido, venha fazer diferença na vida dessas pessoas, desses queridos que estão acompanhando a live. Que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado no Teu povo. Mas de repente, Senhor, tem alguém aqui que ainda não tem esperança. Que tem problemas, Senhor, que não tem como resolver. Mas que eles possam entender que o nosso Deus tem poder. Tem poder, Senhor, para multiplicar os pães, multiplicar os recursos e para andar sobre o mar. Que possamos, Senhor, nos entregar a Ti. E aqueles que não se decidiram pelo batismo ainda, que possam fazer hoje, porque a nossa esperança, o retorno de Cristo Jesus, está cada vez mais perto.
Toma-nos em tuas mãos, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e até a próxima live.